senhoras e senhores, saudar toda a mesa, a nossa representante da União Nacional dos Estudantes, Ana Paula, o nosso secretário de Educação e vice-governador, Luciano Barbosa, o nosso presidente do sindicato da Universidade Estadual de Alagoas, professor Luizinho, nosso querido senador da República, Renan Calheiros. Queria saudar o vice-reitor desta instituição, o professor Clébio Araújo. Queria saudar o nosso governador, Renan Filho, querido. Saudar o nosso deputado federal, Paulão. Queria saudar a nossa gerente de registro, controle acadêmico, a nossa servidora administrativa, Rosário. Queria saudar todos os conselheiros e as conselheiras que compõem o Conselho Universitário da UNEAL, alunos, professores, servidores administrativos, autoridades, prefeitos, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Devo confessar, a despeito de tudo que me ocorrera após anunciar esta merecida honraria ao excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que minha vontade era de hoje lavar a minha alma e falar de tudo o que passei até aqui. Mas falarei acerca das ameaças sofridas pela concessão da honrosa homenagem no exercício da função pública, amparado pelo artigo 207 da Constituição Federal, vivenciando, portanto, o princípio constitucional da autonomia universitária. Entretanto, o momento é de regozijo, de confraternização, de alegria. Sem dúvidas, um grande momento para a nossa querida Universidade Estadual de Alagoas. Com a liberdade de quebra de protocolo, queria dizer, querido Lula, que tenho aprendido em minha vida pessoal e profissional, e ao longo de uma história nos rincões do Rio Grande do Norte, onde nasci, e de Alagoas, onde escolhi para viver, que algumas pessoas chegam ao poder e apenas governam, outras chegam e não governam, como fazem também história. Este momento é, indiscutivelmente, um desses momentos históricos. Sinto-me feliz por homenagear, a despeito dessa corrente odiosa que tem se espalhado pelo nosso país, o homem que mudou a cara do Brasil e que soube, mais que qualquer outro, gravar o seu nome nos anais da história da República Federativa do Brasil. Uma história que não se apaga com a caneta revestida do Poder Judiciário ou de vozes camufladas pelas ondas da grande mídia, bancada pelo grande capital a serviço dos seus interesses. Eres, indiscutivelmente, um daqueles homens cuja história não para em si mesmo. Um homem além do seu tempo e que, independentemente dos desdobramentos futuros, já nos deixou o seu legado. Um legado que não se permite mais ouvir nos sertões do meu Deus a expressão "me dê uma esmola, pelo amor de Deus", tão comum em tempos pretéritos e que só quem vivenciou sabe o que estou falando. Costumo dizer, querido Lula, comunidade acadêmica, sociedade alagoana, que veio prestigiar nossa cerimônia, que se quisermos conhecer um homem, temos que investigar sua história antes do poder, do dinheiro, do reconhecimento público. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, afirmava que, abro aspas, quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Fecho aspas. Todos sabemos que eres um daqueles homens que, mesmo experimentando o poder e o reconhecimento público, não se permite ser seduzido por ele, e cuja característica mais presente é o do fazer mais pelos outros que por si próprio. Mas, para não ser muito longo, não farei aqui uma releitura da sua trajetória. Isso a história já fez e continuará fazendo. Quero tão somente agradecer em nome da fatia da população alagoana que compõe
a nossa Universidade Estadual de Alagoas, pelo Reúne, que democratizou o acesso e determinou que as universidades públicas chegassem ao interior deste país, dobrando a taxa de acesso às universidades pela população brasileira, pela lei das cotas, que viabilizou o destino de metade das vagas para as universidades públicas, para os estudantes das escolas públicas, para os pobres. Antes eram vagas abocanhadas, literalmente, pela classe média alta. Filho de pobre, hoje, pode fazer medicina, odonto, engenharia, pode ser professor, administrador, contador, usando uma expressão comum aqui em Alagoas. Filho de pobre hoje pode ser a peste, porque ele tem na forma da lei garantido o direito de estudar. Quero agradecer pelo financiamento estudantil FIES, pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico, o PRONATEC, que deixou um legado no processo de formação, na dimensão técnica e superior das gerações brasileiras, pela revolução dos institutos federais de educação, agora não somente escolas técnicas profissionais, mas também universidades. Quero agradecer pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, pelo Ciências Sem Fronteiras, que permitiu acreditar no sonho de que filhos de pobre também podem cursar nível superior na iniciativa privada, com as despesas pagas pelo governo brasileiro, e até se qualificar no exterior, nos maiores centros de excelência universitária do mundo. O programa Ciências Sem Fronteira se tornou o maior programa internacionalmente reconhecido em todas as grandes universidades internacionais, acompanhando algumas missões de reitores brasileiros pelo mundo. Pude ver o interesse internacional de se relacionar com as universidades públicas brasileiras na vigência do governo Lula, sobretudo pela grandiosidade do Ciências Sem Fronteira. Obrigado pelo Mais Médico, pelo programa Farmácia Popular, que não só deu dignidade às comunidades mais longínquas, como a cada um deles uma oportunidade real de cuidar dignamente da sua saúde, como de comprar remédios a preços mais acessíveis e longe da volúpia do mercado. Obrigado, presidente, pelo Minha Casa Minha Vida, que viabilizou o sonho da casa própria a milhões de brasileiros, pelo Bolsa Família, que tirou milhões de brasileiros da fome, usando uma expressão de Vossa Excelência, mesmo costuma muito usar. Nunca na história desse país os pobres tiveram a oportunidade de viver dignamente em um teto que não fosse de palha, a parede de pau a pique e o chão de barro batido. Agradecemos por ter trazido dignidade aos sertanejos, através do programa de cisterna, levando água e luz para todos. Isso sem mencionar o aumento real do salário mínimo, sempre acima da inflação. Muito obrigado, presidente, pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, pelo Programa Brasil Sem Miséria, e por ter contribuído para retirar o Brasil do mapa da fome. Não há um título que pague tamanha contribuição social. Só isso já justificaria a concessão do título ora oferecido a Vossa Excelência pela nossa universidade. Quero agradecer, querido Lula, por ter permitido, através de diversos projetos e programas, que a nossa UNEAL pudesse qualificar algumas dezenas de índios, de trabalhadores do campo, as lideranças do MST organizadas da terra, em diversas modalidades de licenciatura, dando dignidade a grupos que sempre foram historicamente ignorados. O projeto Xangô Rezado Alto, do professor Bononola, financiado pelo Ministério da Cultura, dos governos Lula e Dilma, viabilizou a maior ação já desenvolvida em Alagoas junto ao povo negro, o povo do axé alagoano. Ajudamos muito com esta ação acadêmica ao levante da autoestima do nosso povo negro, até pouco tempo discriminados pelas práticas dos seus cultos. Muito obrigado por ter
aberto as portas do governo federal e criado através do BNDES as condições para que os estados captassem recursos destinados à infraestrutura, para que hoje tivéssemos uma sede própria, por exemplo, no campus de União dos Palmares, a terra de Zumbi dos Palmares, com a inauguração prevista para dezembro, uma casa de estudante no campus do Sertão, cuja inauguração acontecerá até o primeiro trimestre de 2018, e ter dado continuidade a outras obras de infraestrutura, a manutenção de nossa universidade, como a aquisição de transportes, através do projeto Caminhos da Escola, a informatização do nosso registro acadêmico, a aquisição de equipamentos mobiliários necessários ao desenvolvimento de pesquisas. Não posso deixar de agradecer pelos 12 milhões da FINEP, que viabilizaram a construção do polo agroalimentar aqui de Bananeiras, que já começa a prestar seus serviços à cadeia da hortifruticultura, da mandioca, como alternativas reais de geração de oportunidades em relação aos estragos da monocultura, da cana-de-açúcar, ainda muito reinante em nossas terras. Queremos agradecer, presidente, por ter criado as condições políticas, econômicas, através da CAPES, do CNPq, para que pudéssemos hoje oferecer qualificação em nível de doutoramento, formato Tinter, a 3 dezenas de professores que compõem o nosso quadro efetivo. Só assim doutoraremos os nossos quadros de carreira e criaremos mais mestrados e doutorados em Alagoas, o estado que possui a menor oferta de pós-graduação estricto sensu do Nordeste, além de disponibilizar uma centena de bolsas nas mais diversas modalidades aos nossos alunos, incluindo bolsas de intercâmbio, iniciação científica, alimentação. Conte conosco, querido Lula. A sua luta contra os tubarões do capitalismo, que não tem medido esforços no sentido de tentar desconstruir todo o legado que nos deixastes, mas não passarão. Não daremos, caríssimo Lula, a nenhum tubarão a alegria de ser homem. Afinal, se os tubarões fossem homens, não tardariam em construir bonitas e resistentes caixas no mar, recheadas de todos os tipos de alimento, a fim de atrair os peixes pequenos, como nos ensinou Bertolt Brecht, que nos deixou cair nesta armadilha. Sabe o Brecht, ao dizer que maquiavelicamente eles cuidariam para as caixas tivesse água sempre renovada e que adotariam todas as providências sanitárias cabíveis para algum peixinho assim necessitasse, a fim de ganhar sua confiança. Não é desse tipo de política pública que carecemos, e tu nos mostrara que é possível fazer diferente, pensar o Brasil estruturalmente. Mas não, eles não serão homens, eles não passarão. Sei, querido Lula, dos desafios que tem que enfrentar pela frente, dos obstáculos que terás que superar em nome de um provável retorno à condução do nosso país. Mas peço, em nome de tantos brasileiros deserdados da terra, do emprego, da moradia, enfim, da dignidade de todo cidadão teria direito, que não desista. Acredito que uma grande mudança de paradigma ainda é possível. Está na hora de usar os arautos dos pobres, a fim de mostrar que é preciso ir para a rua, reinventar-se. É preciso mostrar à comunidade internacional que não baixamos a cabeça, que podemos construir nossa própria identidade, nossos próprios caminhos. Não podemos mais estar à mercê do capitalismo financeiro internacional. É hora de construir um caminho coletivo, pautado nos movimentos sociais organizados, no poder popular. E ninguém melhor do que o senhor para conduzir os rumos do Brasil nesse sentido. Já nos destes provas cabais da força e da coragem que possui. Aprendi, presidente, na minha vida política e com um pouco de experiência acadêmica que a vida me deu, que ela, a política, no seu sentido lato, não explica nem dá conta de tudo.
Assim é preciso acabar com as aproximações, acordos, alianças que nos acarretam dependência. É preciso saber, quando necessário, perder com dignidade, mas se ganhar, que seja com a alma pura, pulcra, que quer dizer, segundo o dicionário da língua portuguesa, que é bonito, que é bela, que é graciosa, para usar uma expressão do nosso hino alagoano. Não é preciso ser doutor para saber que o poder vem do povo e que pertence isso a ele. O povo derruba gigantes, elimina fronteiras, mas é preciso sacudi-lo, acordar o povo. Estamos com você, Lula, e sua popularidade e aceitação tem demonstrado isso, até mesmo neste momento conturbado da nossa história política. Mas é preciso que nos dê respostas à altura do que esperamos e cobramos, que diga não às alianças espúrias, que construa uma plataforma social verdadeiramente popular. Iremos às ruas quantas vezes forem necessárias, em nome de uma possibilidade real de um governo popular, de um governo que diga não ao desmonte do Estado, ao extermínio da nossa Previdência, à terceirização em massa, à lei da mordaça ao professor, às políticas neoliberais, aos organismos internacionais que nos medem com a régua de seus interesses. Vou repetir para ficar bem claro. Precisamos de um governo que diga não ao desmonte do Estado, ao extermínio da Previdência, à terceirização em massa, à lei da mordaça ao professor, às políticas neoliberais, aos organismos internacionais que nos medem com sua régua de interesse, aniquilando as nossas singularidades e identidades brasileiras. Estamos prontos, como em outros momentos sombrios de nossa história, e que Vossa Excelência também sempre esteve presente, a lutar por um modelo alternativo, mas carecemos da certeza de que não teremos mais um vice golpista e que, se logramos êxitos, todas essas medidas de retrocesso serão revisitadas. Esperamos um governo que não seja mais apenas conciliatório, mas que seja revolucionário, no sentido de se fazer ouvir pelos órgãos internacionais. E mais que isso, que se impunha a sua lógica, que não somente cumpra exigências, mas que as ponham na mesa e também exija. Somos um país de riqueza natural inquestionável, de um povo criativo e trabalhador. Reunimos todas as credenciais para sermos grandes, fortes, imbatíveis nos jogos contra o grande capital. Temos todas as condições do mundo para um governo alternativo e independente de políticas internacionais. Sei que pode parecer utópico e muitos devem estar pensando que na política não é tão simples assim. Sei disso e concordo com eles. Entretanto, é preciso sonhar, acreditar que é possível. Um mundo sem sonho é um mundo sem futuro. E eu não quero um mundo assim para mim, para o meu filho, nem para o meu próximo. Sei que, em nome da governabilidade, se me permite uma crítica elegante, respeitosa e construtiva, foi preciso realizar algumas alianças das quais discordamos. Até certa medida elas deram certo, mas a médio prazo temos visto que em dado momento elas, as alianças, cobram seu preço, e é um preço muito alto, é uma fatura muito alta. É nessa perspectiva que clamamos por mudanças. Vamos fortalecer o nosso campo, presidente Lula, o campo do trabalho, o campo dos trabalhadores, que constrói com o seu trabalho e o suor no seu rosto a riqueza deste país. Não tenho dúvida, a vida já me provou isso. Nós estamos certos. O capitalismo não se sustenta. Outra sociedade é possível. Por fim,
queria não só parabenizá-lo pela homenagem aqui recebida, dizer que a nossa UNEAL é a partir de agora também a sua casa, dizer que a simples conferência de um título de doutor honoris causa, e aproveito para agradecer ao colégio do conselho desta universidade pela indicação, não faz jus ao que Vossa Excelência merece. Enfim, tenho a plena convicção do merecimento desta honraria. Muito me orgulha estar à frente dessa instituição neste momento tão singular da sua história. E acima de tudo, obrigado por ter dado a muitos a possibilidade de uma verdadeira cidadania. Encerro, pois, com algumas palavras de dois jovens líderes da esquerda latino-americana, Che Guevara e Fidel Castro. O primeiro costumava dizer que a primeira coisa que caracteriza um comunista é a honra em ser visto como tal, como comunista. Essa honra, dizia ele, não permite que se esconda, mas que se mostre a toda a gente. Essa honra não permite a submissão à clandestinidade e não se reduz a fórmulas, mas se manifesta em cada momento que ele sai do espírito, por ser símbolo de seu orgulho. Dizia ele que todos aqueles que são nutridos por um espírito comunista têm na sua vida um imenso sentido de dever para com a sociedade que está construindo, para com os seus semelhantes, para com o bem comum. E se isso é ser comunista, eu acredito, presidente Lula, que eres um comunista no mais profundo sentido da palavra. Afinal, é inquestionável seu senso de justiça e equidade para com os problemas sociais. E como dizia o próprio Che Guevara, se você é capaz de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo, então somos companheiros. O segundo, Fidel Castro, ao fazer a leitura da sua própria defesa frente a acusações ilegítimas da ditadura de Batista, tal qual tu tens sido vítima agora, dizia na conclusão de sua defesa, que mais tarde se transformaria no seu mais famoso livro. Me condenem, pois a história me absolverá. Acredite, Lula, a despeito de toda espécie de injustiça que tem sofrido, a mentira não passará e a verdade prevalecerá. Estamos juntos, companheiros. Parabéns pela honraria. Viva a UNEAL! Viva Alagoas! Viva o Brasil! Muito obrigado! Convidamos agora a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor José Renan Vasconcelos Calheiro Filho, governador do estado de Alagoas. Senhor presidente, eu queria saudá-lo, dizer que é para mim uma satisfação vir aqui para, sobretudo, ao lado do magnífico reitor Jairo, da comunidade acadêmica da UNEAL, expressar
o sentimento de boas-vindas do povo alagoano. O povo alagoano, presidente, te recebe de braços abertos em Alagoas. E eu gostaria de rapidamente colocar que nós estamos vivendo no Brasil um momento divisor de águas, em que precisamos sim nos posicionar, colocar o nosso pensamento na rua. É isso que temos feito, presidente Lula, aqui em Alagoas, ajustando o Estado, criando políticas públicas que valorizem quem mais precisa, levando abastecimento d'água para as pessoas, criando uma política de ampliação das escolas em tempo integral que possam atender o filho do trabalhador, o filho do mais pobre. Mas hoje, caro presidente Lula, as pessoas saíram de suas casas para ouvir aqui o seu pronunciamento. E eu ontem escutei, ao senhor chegar em Alagoas, uma posição sua que eu queria passar aqui para os alagoanos. Ontem, ao chegar, o senhor falou assim, lá em Penedo, que muito mais enchia o seu coração o título de uma quilombola que o recebeu na Bahia, de doutorado, do que o próprio título que o senhor recebe hoje. Foi assim que o senhor governou o Brasil, pensando em quem mais precisa, pensando no mais pobre e trazendo as condições para que todos possam avançar. As políticas públicas que fizeram do Brasil uma nação maior já foram citadas aqui pelo reitor Jairo, mas eu queria resgatar uma para o nosso povo alagoano e nordestino presente nesta solenidade. É que foi no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a vez que o Nordeste pôde crescer mais do que o restante do país. E dentro do Nordeste, senhor presidente, pôde as parcelas mais pobres da população crescer mais do que as outras. De maneira que eu queria sucintamente colocar o nosso posicionamento nesta solenidade e dizer, sinceramente, seja bem-vindo, presidente Lula. Alagoas te recebe de braços abertos. Grande abraço e muito obrigado. Por fim, convidamos a fazer o uso da palavra o mais novo doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Alagoas, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Magnífico reitor Jaime José Campos da Costa, meu caro governador Renan Calheiros Filho, meu caro senador Renan Calheiros, meu caro Luciano Barbosa, vice-governador, senhora professora Valéria Costa Correia, reitora da Universidade Federal de Alagoas, meu caro companheiro Paulão, deputado federal, meu caro Luiz Gomes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da União, Maria do Rosário Farias, chefe de registro e controle acadêmico da União, Ana Paula,
diretora da Uniestadual, Márcio Macedo, vice-presidente do PT e coordenador da caravana, Kleber Correia de Araújo, vice-reitor da UNEAL, meus amigos e minhas amigas do estado de Alagoas, minhas amigas e meus amigos eu queria cumprimentar cada homem, cada mulher, cada criança que veio a esta homenagem e começar dizendo para vocês que essa homenagem ela é mais para o povo brasileiro, ela é mais para vocês que me ajudaram a governar esse país do que para mim mesmo como pessoa física. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Conselho Superior da Universidade Estadual de Alagoas e a toda a comunidade acadêmica por esta homenagem. Sempre que recebo um título honoris causa, eu compartilho com as pessoas que me ajudaram a governar o país e a todos os que lutaram e continuam lutando para um Brasil melhor e um Brasil mais justo. Esta é uma construção coletiva que avança ao longo do tempo, na medida em que o povo brasileiro adquire mais consciência e se organiza para lutar por seus direitos, dentre os quais a educação é um direito fundamental. Por isso, quero comentar um episódio ocorrido na semana passada que faz refletir sobre a realidade brasileira. A pedido de um vereador de um partido adversário do meu, um juiz federal proibiu a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia de me entregar um título de doutor honoris causa conferido pelo Conselho Universitário. Não compreendo as razões do vereador e muito menos do juiz. Conheci uma menina negra, moradora de uma comunidade quilombola, filha de humildes trabalhadores rurais, que é a primeira de sua família, depois de muitas gerações, a ter o diploma universitário. E essa garota já está fazendo o doutorado na Universidade do Recôncavo do Bahia. Então, eu percebi que a atitude daquele vereador, além de mesquinha, foi inútil, porque o meu verdadeiro título de doutor honoris causa é o diploma daquela menina, que aquela menina conquistou graças ao esforço e às políticas para a democratização do ensino que implantamos nesse país. Ninguém vai como reitor dessa universidade, de dirigir essa universidade, não apenas ensinando as coisas específicas da universidade, mas ensinando esses meninos e essas meninas a terem consciência política do seu papel na história do país. E isso nenhum agressor, nenhuma pessoa que te ofendeu, que te ameaçou, tem a dignidade de andar de cabeça erguida nessas ruas como você tem, conquistada com muita coragem. Para atuar no campo, nos assentamentos da reforma agrária e na área da agricultura familiar. A UNEAL foi agredida porque assumiu um firme compromisso com a transformação da realidade social de Alagoas e do Brasil. Porque é uma universidade com a cara do povo brasileiro e do povo de Alagoas. E isso é imperdoável.
para os que governaram o país ao longo de 5 séculos, com uma mentalidade retrógrada, que sempre ignorou os direitos e os anseios da grande maioria da nossa população. Meus amigos e minhas amigas, as elites dirigentes da população brasileira não sabia ler nem escrever. E foi somente no começo do século XXI que o acesso ao ensino básico foi universalizado, e assim mesmo com muitas escolas em situação de precariedade. Tratar a educação como privilégio de alguns e não como direito de todos foi uma das formas mais perversas de perpetuar a desigualdade. E foi por isso que investimos tanto em ampliar o acesso e melhorar a qualidade do ensino público no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter sido o presidente que mais criou universidades públicas na história do Brasil. Em 12 anos do PT, nós criamos 18 universidades federais com 150 são os primeiros diplomas universitários da família. O que é importante é que dessas 18 universidades criadas, 7 estão no Nordeste. Criamos 6 novos campos na Universidade Federal de Alagoas, em cidades do interior. O número de vagas nas universidades públicas de Alagoas passou técnica federal, e posso garantir, magnífico reitor, que esse dedo meu que falta não foi arrancado por nenhum reitor, porque vocês iam lá para levar reivindicações de interesse da educação nesse país. E eu não sei por que os ministros das educações, o ministro da Educação e o presidente nunca gostaram de receber reitor. Não fazia parte da cultura desse país. Aliás, eles não gostam de receber reitor, não gostam de receber sindicalista, não gostam de receber prefeito, não gostam de receber governador, não gostam de receber estudante, ou seja, tem governo que não gosta de receber ninguém, porque ele acha que as pessoas... O salto foi de 32 mil vagas nas universidades em 2003 para quase 100 mil vagas em 2014. Com mais de 1.600.000 matrículas, o Nordeste tem hoje 20% dos estudantes universitários do país, superando pela primeira vez estava predestinado a ser uma área esquecida e abandonada. E eu fiz questão, é quase que uma questão de honra, provar que o povo nordestino não era inferior a um americano, não era inferior a um francês, não era inferior a um paulista, não era inferior a um gaúcho. O que o povo nordestino precisava era de uma oportunidade. E na hora que ele teve a oportunidade, ele provou a sua capacidade e a sua competência. Meu caro magnífico reitor, meus amigos e minhas amigas, além de ampliar a oferta de vagas, democratizamos o acesso às universidades públicas por meio de um sistema de cotas para negros, indígenas e alunos do ensino público, os filhos do povo brasileiro. Ainda como parte do resgate da dívida histórica do Brasil com os povos africanos,
adotamos o ensino da história da África na rede escolar e criamos a universidade, a Unilab, uma universidade que integra brasileiros e africanos de língua portuguesa. Voltamos a fazer escolas técnicas federais, revogando a lei do governo anterior que excluía a União dessa responsabilidade tão importante para os jovens trabalhadores. Em 12 anos, fizemos 430 novas escolas técnicas, 3 vezes mais do que o que havia sido feito no século passado, desde a primeira em 1909. Em Alagoas foram abertas 11 novas escolas técnicas. Trabalhamos para valorizar o magistério, a começar pela aprovação no Congresso do Piso Salarial Nacional dos Professores. Criamos a Universidade Aberta, que proporciona o aperfeiçoamento dos professores no ensino fundamental. Tudo isso foi possível porque entendemos que o dinheiro aplicado em educação não pode ser considerado gasto. Educação é investimento nas crianças, nos jovens, no futuro do país, e é o investimento mais importante que um país pode fazer. Não é possível você emprestar 1 bilhão para o empresário e dizer que é investimento, e você emprestar 2 contos para o estudante e dizer que isso é gasto e que vai prejudicar o país. Na primeira reunião do meu ministério, em 2003, a primeira coisa que eu disse ao ministro da Fazenda era proibido utilizar a palavra gasto quando se tratasse de investimento em educação. Por isso, nós triplicamos em valores reais o orçamento do MEC. Quando eu cheguei, era por volta de 19 bilhões. E quando eu disse, era quase 100 bilhões o dinheiro do Ministério da Educação. Criamos o Fundeb, que promoveu o equilíbrio entre os estados na destinação de verba para o ensino. O governador deve saber que, quando eu entrei na presidência em 2003, os 9 estados do Nordeste estavam vivendo um problema gravíssimo, que as crianças terminavam o ensino básico e eles não tinham pensado na escola técnica. E fomos obrigados a criar o Fundeb para que a gente pudesse colocar dinheiro na mão dos governadores para que eles pudessem fazer o investimento para a gente suprir essa deficiência até então existente. Quando aprovamos a lei do petróleo, destinamos 75% dos rotos para ser vinculado ao investimento da educação. E deixamos aprovado o Plano Nacional de Educação após 10 anos de debate no Congresso Nacional, que foi o Plano Nacional de Educação. Olha, quando nós aprovamos a lei do petróleo e que nós colocamos 75% do dinheiro do roto para a educação, numa exigência dos nossos companheiros de estudantes liderados pela UNE, deputado do Rio Grande do Sul, apresentou uma outra proposta. Não é que o relator jogou a nossa proposta fora e aprovou a do Rio Pinheiro. Eu fui obrigado a vetar para garantir os 75%, e agora nós temos que ter a seguinte preocupação: se depender do incompetente que governa este país, eles vão vender a Petrobras, vão vender a BR e vão entregar os postos de petróleo do pré-sal para que empresas multinacionais venham explorar o nosso petróleo. Meus amigos e minhas amigas, uma das grandes mulheres que Alagoas deu ao Brasil foi a doutora Nise da Silveira, a pioneira da psiquiatria no Brasil e militante social de rara sensibilidade. É dela a seguinte frase:
é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Nós nos indignamos com as injustiças e nos contagiamos pelo desejo de mudança. Por isso, criamos programas que colocam a universidade a serviço da transformação da ensino médio nas escolas do campo. Por meio de convênios com o governo federal, a UNEAL foi pioneira na adoção desses dois programas e está contribuindo efetivamente para levar a educação a comunidades que nunca tiveram acesso a esse direito. O título que recebo hoje tem, portanto, um significado muito especial. Ele vem de uma universidade inconformista, que compreende a prática radicalmente, que compreende e pratica radicalmente o papel transformador e libertador da educação. Por isso, magnífico reitor, eu quero lhe comunicar e aos doutores que é quase considerada o Oscar em política de inclusão social. O Brasil ganhou um prêmio extraordinário pela quantidade de cisternas que o Brasil fez no Nordeste brasileiro. Esse prêmio é conhecido como Oscar das políticas públicas. Ganhou o Brasil, ganhou a China, ganhou a Etiópia e ganhou a Austrália. O que as pessoas que concederam o prêmio hoje atende a 231 municípios. As matrículas de universidades federais por ano era 584 mil, passaram a ser 1.200.000.000 vagas todo ano. E as matrículas no ensino superior público e privado, que tinha 3.900.000 alunos, passaram para quase 8 milhões. Que os governantes compreendam que o Brasil não é a floresta amazônica, que o Brasil não é 8.000 quilômetros de costa marítima, que o Brasil não é 16.000 quilômetros de fronteira seca, de que o Brasil não é os aviões que ele produz. O Brasil, e a cara do Brasil, é de mulheres e homens que esse país tem, de 210 milhões de habitantes. Na hora que a gente pensa isso, esse país vai dar um salto de qualidade, porque vocês sabem que esse país quase que chega a ser a quinta economia do mundo. Esse país passou a ser protagonista internacional, passou a ser um dos países mais respeitados do mundo. E por uma razão simples: as pessoas só se respeitam quem se respeita. E um governante tem que ter credibilidade, ele tem que respeitar o povo e tem que ser respeitado. O Temer não respeitou porque deu um golpe, e o povo não merece respeitá-lo porque ele não tem efetivamente o direito de estar naquela cadeira. Muito obrigado à Universidade UNEAL e obrigado ao povo de Arapiraca. Um beijo, companheiros. Convidamos agora o Conselho Superior da Universidade Estadual de Alagoas para subir aqui ao palco para a foto oficial.